a Confederação Nacional dos Servidores Públicos tem o grato prazer, a alegria de receber um amigo e hoje presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, o nosso amigo Carlos Leoni Fonseca da Cunha. Então, muito prazer, uma alegria receber o Leoni na Confederação, como filiado, uma das mais importantes filiadas que nós temos, né? E nós gostaríamos de saber da sua opinião daquilo que está acontecendo no momento atual, que é a reforma administrativa. A reforma administrativa, no nosso modo de ver, ela precisa ser feita em alguns pontos importantes, etc. Mas tem alguns pontos que nós gostaríamos de discutir. Um dos pontos que gostaria de ouvir a sua opinião é sobre a estabilidade, né? Um ponto importante para que a gente possa defender junto aos deputados esse problema, né? Um problema do regime jurídico único, um problema da... Será que essa reforma, essa PEC 32, ela só atinge os servidores futuros? É isso que nós queremos ouvir de você para a gente debater um pouco esse assunto. A palavra é tua, Leoni. Olha, muito prazer em estar aqui conversando com você e com todos, né, os associados, né? É nosso, é nosso. Tutílio, conheço o Tutílio quando assim que tinha ingressado no serviço público, eu acompanhava a atuação dele na associação, né, dos funcionários públicos, na AFPESP, né? Isso. Parece a Fresp, né? Mas é a AFPESP. E tenho uma admiração enorme por você. Obrigado. E por todos nós aqui, porque nós todos estamos no mesmo barco, né? E parece que bastante apertados e meio soltos no mar aí com essa reforma, não é, Tutílio? Verdade. Essa proposta de reforma, né? Bom, assim, eu acho que essa colocação do servidor público, né, como o causador de todos os males, né, da nação, dessa colocação pejorativa com que se referem ao serviço público, né, e aos servidores públicos, né, isso tudo é cíclico, né? A gente já viu isso em outros momentos da história, né? Acontece que justamente nesse momento, né, também, né, a gente vê os piores índices, o Brasil alcançando os piores índices em termos de saúde, educação, né, para ficar por aqui. Tem outros que a gente vai explorar provavelmente aqui durante a conversa, né? Mas mostra que o caminho para um país desse tamanho e para o desafio, né, enorme de tentar recuperar o tempo perdido e ter melhores índices de educação, saúde, para ficar só nesse, segurança pública, para ficar só nesse por enquanto, não tem outro jeito senão reforçar o serviço público. É o contrário, quer dizer, a literatura e as práticas internacionais mostram justamente o contrário, né, do que nós estamos discutindo aqui. Parece que a gente é uma ilha separada e completamente, até em termos de comunicação, do resto do mundo, né? Então, assim, é lógico que tem os compromissos eleitorais, tem os discursos inflamados com objetivos que a gente imagina quais sejam, né? Mas, no fundo, o país não tem jeito, né? Por ser um país com uma distribuição de renda tão desigual, não tem jeito de fazer com que grande parte da população, a imensa maioria da população, tenha direito a ter acesso a uma qualidade de vida melhor sem passar pelo servidor público, né? Então, não vai ter jeito de privatizar todas as escolas estaduais, todos os postos de saúde, AMAS, UBS, quer dizer, o SUS, não tem jeito. Então, vai precisar do servidor público, segurança pública, né? Não tem como não ser. Então, assim, eu acho que é um discurso enviesado. É lógico que tem, como em qualquer sistema, né, distorções, né, que a gente precisava corrigir.
uma das distorções mais evidentes, né, é o comissionamento, né? O comissionamento são colegas importantes, né, que fazem um serviço, porém, o que dá a independência, o que dá a capacidade do servidor público participar ativamente das políticas públicas das quais ele cuida é o grau de independência, né? O grau de autonomia para ele poder se manifestar também, porque senão, no caso aqui, como a cada 4 anos, você tem a possibilidade de ter uma orientação totalmente diferente e a gente, aliás, vê isso com uma certa frequência, não pode ser, né? Então, eu acho que, na verdade, o que nós estamos precisando, está precisando acontecer é o contrário, é um choque de realidade. E o serviço público ele precisa estar à frente das mudanças junto com os eleitos, né, com os governantes eleitos, é lógico. Mas é esse casamento entre estabilidade e novidade que a gente caminha, né? E todos os países são assim. Agora, o que está acontecendo é que também, Tutílio, nós tivemos um empobrecimento enorme da nossa representação política, né? Quando o servidor público passa a ter uma bancadas muito pequenas de defensores do serviço público, a gente acaba chegando numa situação como essa. Então, é um complexo de coisas, mas eu acho que assim é uma onda, mas a gente precisa tomar cuidado, precisa fazer política, né? Ter participação política. E terceiro, chamar a realidade, quem decide, né? E a própria população, e mostrar que não é o caminho da grande maioria das nações desenvolvidas, não é acabar com o serviço público que vai ser o diferencial para um país fiscalmente mais viável. A gente sabe que não é isso. Sem dúvida. Eu acho que você aponta um ponto importantíssimo, Leoni, porque o aspecto da representatividade, né? Na verdade, você coloca uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, que nós precisamos ter representantes. Você falou em bancada, e nós não achamos essa bancada, né? Só para dar um exemplo, ocasião nós fomos lá no governo federal falar com um determinado deputado e defendendo alguma coisa do servidor público, ele falou, olha, fala com a sua bancada, porque a minha bancada é ruralista, né? E, portanto, eu vou defender a parte rural. E você tem... E nós não temos, né? Nós tínhamos alguns representantes, mas poucos, né? Mas tem que haver realmente uma bancada, e nós precisamos conscientizar o servidor público de que nas próximas eleições a gente tem que colocar elementos nossos. Não adianta nós discutirmos o problema depois que acontece e não se interessando pela política, porque você já falou uma ocasião, ou a gente entra na política ou é levado pela política, né? Uhum. Então, é responsabilidade nossa. E nós, como dirigentes das entidades, e você tem uma responsabilidade grande, porque eu considero a Fresp uma representatividade enorme, né, no serviço público. Então, nós temos que ter essa possibilidade de conscientizar não só os nossos, né, na área da fiscalização, mas também o todo do serviço público, de que há necessidade disso. Até porque, para não precarizar o próprio serviço público, muitos políticos querem que aconteça isso, mas você colocou bem, não dá para fazer tudo que não seja o servidor. Se você hoje, você viu o que houve a pandemia, o que aconteceu, o serviço público no SUS atuando com médicos, enfermeiras, policiais, etc., etc. Se não fosse isso, seria muito, muito, muito pior, né? Então, a necessidade do servidor público sem dúvida alguma, fundamental, né? Fundamental. E isso que você colocou, né? Tem que haver a estabilidade para que haja segurança, né? Eu quero não atender o governante de plantão, eu quero atender o meu país, eu quero atender o povo brasileiro, né? Nós temos que melhorar o atendimento, temos que melhorar, mas não precarizar, não fazendo com que as coisas funcionem de uma forma que não se tenha nenhum controle, né?
não é só visando lucro, o nosso problema não é lucro, né? O problema é o aspecto social, acima de tudo, né? Bom, mas de qualquer forma, eu queria sentir de você, quando a gente fala no regime jurídico único, automaticamente nós percebemos que quando você cria cargos, que é o que estão pretendendo, você cria novos cargos, novas tabelas, e quando eles, na própria proposição do projeto da PEC 32, há uma introdução dizendo, olha, isto exclusivamente será para os servidores futuros. Eu acho que está aí uma mentira, Leoni, porque na medida em que você muda a tabela, na medida que você muda o cargo, os cargos atuais vão ficar em extinção. E isso vai apontar para o servidor atual, vai prejudicar o servidor atual e vai prejudicar o aposentado na parte da integralidade, na parte da paridade. Então, tudo isso tem ligação. E o que eles apontam é que é só para o servidor futuro. E eu acho que não, que é um fake news do projeto, né, no meu modo de ver. Eu concordo plenamente. Além de não estar bem explicado isso, ele cria mais uma divisão proposital, na minha opinião, dentro do serviço público, né? Porque ao separar antigos e novos, né, servidores públicos, né, cria a divisão necessária, porque no fundo o que nós estamos que você está falando e é correto é que o serviço público ele não pode ser explicado apenas a partir da ótica de quem ocupa o cargo do serviço público, porque tem orçamento por trás, tem o governo, né, os governos que sucedem-se e a gente tem que se adaptar às novas políticas, tal. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é criando uma divisão dentro do serviço público que a gente vai resolver esse negócio, é dando mais estabilidade às políticas públicas, né? A sensação que a gente tem para algumas políticas públicas é que a cada 4 anos tem uma guinada, mesmo dentro daquelas que são muito tradicionais, como eu falei, educação, saúde e segurança, né? Quer dizer, essa falta de estabilidade na condução da política pública, quer dizer, faltando menos servidor público na tomada de decisões, né, na estabilidade do processo, causa esses problemas e, de repente, a solução parece que vamos deixar os funcionários públicos mais antigos que geraram um resultado não bom, né, quer dizer, eles consideram o resultado não bom, a parte que é não boa, atribuída ao servidor público, e vão criar um novo servidor público aqui, né? Um servidor público, eu diria, mais temeroso, né? Mais suscetível a pressões, né? E isso é o que se quer, né? Então, esse é o tipo da coisa que, se não é uma fake news clássica, é um clássico um clássico exemplo de falta de informação, né, para tomada de decisão. Eu lamento isso, mas aí volta àquela questão anterior, né, Tutílio? Se a gente tiver uma representação política, na vida tudo se reverte, né, nessa vida das políticas públicas. O problema é que a gente vai precisar tomar a rédea daquilo que a gente acredita na mão, né, daquilo que a gente acredita que nos fez servidores públicos, né? E brigar pela política pública a qual a gente se vincula. Nós vamos ter que fazer isso. Sem dúvida, sem dúvida. Para fechar, claro que tem muitas coisas da própria reforma, mas um ponto que você colocou inicialmente, eu vejo assim um grande problema futuro, são o problema dos comissionados, né? Eu vou dar um exemplo, Leoni. Eu participei também, não só da Fazenda, mas do planejamento, e depois acabei ficando muito tempo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu me aposentei até lá, né? E lá, para você ter uma ideia, de 3.500 funcionários da Assembleia, 3.000 são comissionados. 3.000. Então,
esses comissionados, eles não estão trabalhando para a população em geral, estão trabalhando para o seu político, estão trabalhando para cada um deles que tem uma parcela para ser colocado, e isso atrapalha, e não é só na Assembleia, isso acontece em todas as secretarias de Estado. Então, o que acontece é que, pela reforma, parece que isso vai aumentar ainda mais, porque hoje nós temos 90 mil servidores comissionados na área federal, e eles estão criando muitos cargos comissionados, né, com outros nomes, né? Outros nomes, né? Temporário, tem com experiência, enfim, carreira típica de Estado, enfim. Todas têm um modo de agir, mas se isso espalhar, nós vamos ter 1 milhão de pessoas trabalhando politicamente só. E isso me parece que vai ainda dificultar o nosso trabalho, o trabalho de que o pensamento seu é igual ao meu, de valorizar o servidor público. E, na verdade, nós estamos fazendo ao contrário, né? Não sei o que você acha. Eu concordo plenamente. A questão o comissionamento ele serve como um colchão entre as mudanças, dentro das mudanças que precisam ser feitas, né? A gente vê, eu venho de uma secretaria, você falou da Fazenda, eu sou da Fazenda, né? É uma secretaria com pouco comissionamento, pelo menos a parte tributária, né? Tudo concurso público e tal. E eu pude comparar a situação nossa com a de outras secretarias, ou até de outros governos, porque eu passei por muitos lugares. Eu me afastei um pouco da Fazenda por 10 anos, né? Pude trabalhar em outras secretarias, trabalhei até no governo federal, né? E pude constatar como é que isso funciona, né? A questão aí o que acontece na prática é assim: nas secretarias que não têm cargos públicos, né, quer dizer, providos por concurso público, você tem o grupo dos comissionados, que é grande, né, como você falou, e acontece aquela coisa, né? Metade dos comissionados são aquelas pessoas técnicas que entra gestão, sai gestão, elas estão sempre lá, né? Eles estão a estabilidade dentro dos comissionados. E tem uma parte dos comissionados que vem junto com o governante, né? Que vem com o secretário, com o governador. E ali se estabelece uma relação, né? E, normalmente, o que acontece ao final dessa relação é uma admiração grande por aqueles que, dentro dos comissionados, são aqueles que entra gestão, sai gestão, né? Quer dizer, todo mundo... Por que ele não sai? Porque ele é admirado, o trabalho dele é importante. Na verdade, o que é esse comissionado que entra gestão, sai gestão, ele está sempre lá? Ele é um servidor público que deveria ter tido um concurso público, ele poderia estar ocupado ali por um servidor público. Mostra, o Tutílio, que, na verdade, é o conhecimento gerado ou adquirido ao longo da administração, ao longo dos anos de administração da política pública, né, é que confere àquela pessoa aquela capacidade de permanecer. Não é porque ela é mais ou menos aderente àquele governante, não, é porque ela conhece, né? Ela conhece. Então, o que a gente precisa sempre estar pensando? Formar pessoas que conhecem a máquina, né? E lamentar. O outro indicador que eu vejo que é engraçado, né? Que ninguém discute, que é esse grupo que, apesar de comissionado, permanece, é porque conhece a coisa, né? Como corroborando que o servidor público é que conhece as coisas, né? Eu lembro de algumas iniciativas aqui no Estado de São Paulo, mas tem outras no governo federal, em outros estados, municípios, né? Mas aquelas tentativas de formar as carreiras de gestão, né? Então, vem um governante qualquer e ele fala, não, vamos criar uma carreira de gestão X. Aquela carreira tem um impulso inicial violento, aí, de repente, aquilo começa a se esvair pelas secretarias, né? Começa a política pública não ser uma pessoa dedicada àquela política pública, aquele concurso que parecia tão promissor, né, ou aquele servidor público, ele começa a murchar dentro da estrutura. E, olha, se fosse um exemplo só, eu ficaria satisfeito. Olha, foi só um erro de execução.
mas não é. É um atrás do outro. São vários cargos e são pessoas que estão aí trabalhando, né? Quando não saíram ainda, estão aí trabalhando, mas elas foram absorvidas, elas foram liquidadas, vamos dizer assim, dentro da estrutura do serviço público. Mas por que que foram? Porque elas não têm dedicação com uma política pública. Parece que esse negócio de formar uma elite de gestão não é só suficiente para isso. Isso você poderia ter organizado esse apoio às secretarias para poder executar sua política pública de uma maneira mais profissional, com indicadores, metas, planejamento estratégico. Você poderia ter uma secretaria de gestão, como já teve o Estado de São Paulo, cuidando, ajudando as secretarias a terem isso. Mas precisa ter o amor à política pública, precisa ter a vinculação com a política pública. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não sou um gestor apenas, eu tenho um carinho por aquela política pública, eu tenho uma missão, eu tenho engajamento na vida, eu tenho uma felicidade de me dedicar a uma política pública X ou Y, né? E é isso que gera a continuidade e o progresso, né? Então, eu acho que está faltando isso, né? Faltando um pouco menos um pouco mais de entendimento. Não dá para gerir a máquina pública da mesma maneira que você faz a gestão de uma empresa. Não é a mesma coisa. Claro, Olha, claro. para você ter uma ideia, eu vou só fechar com esse exemplo, né? Dizem que a Fresp é uma empresa, né? Pelo tamanho dela, pelo orçamento dela, pelo número de funcionários. Isso aqui é uma empresa. Eu falei, não, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma associação. Sim. Porque começa a todo mundo ver as coisas pelos números, o que você executa, o que você arrecada. Não é só isso. A máquina, a política pública, ela tem que ter uma alma, e essa alma não pode estar faltando, né? É isso que eu... Não, perfeito, perfeito. Você, aliás, o exemplo da Fresp casa bem com a Fipesp, né? Que todo mundo dizia, não, uma empresa, não. Tem um volume, um orçamento maravilhoso, tem 245 mil associados, não sei o quê. Mas não, é uma associação e nós temos que cuidar dessa associação e da parte ligada ao serviço público, né? Temos que defender o serviço público, né? Bom, mas foi ótimo. Claro que nós ficaríamos falando aqui de reformas e mais reformas o tempo todo com a sua capacidade, mas a gente tem um tempo aí para definido, e eu queria agradecer a sua participação, o seu conhecimento a respeito do serviço público. Eu acho que nós temos um caminho longo aí pela frente e temos que nos unir para que isso possa acontecer. Então, queria agradecer a sua presença, a sua participação, e tenho certeza que juntos seremos mais fortes. Tutílio, sua palavra final. Eu é que agradeço, eu sou um aprendiz aqui né, de tantas lutas que vocês já empunharam aí, quer dizer, que vocês já levaram adiante, né? Se eu puder colaborar com vocês, eu que me coloco à disposição, né? Mas eu acho que nós estamos num momento de inflexão, né? Nós estamos num momento importante para o serviço público. Eu acho que resultante dessa situação da pandemia, do que o mundo vai precisar fazer daqui por diante, né? A questão do meio ambiente, né? Importantíssimo. Mas eu só estou querendo dizer que é o serviço público que vai poder resolver essa questão. Eu tenho uma frase que define, que eu gosto de usar ela para definir o serviço público, o servidor público, né? Nós, servidores públicos, o serviço público cuida do comum, aquilo que é a base, aquilo que permite que seja igual para qualquer um. Nós não, de maneira nenhuma, nós, os servidores públicos e o serviço público, ele prestigia aqueles que, por uma capacidade pessoal, né, façam de forma diferente, né, que consigam empreender, que consigam criar coisas novas. O serviço público, ele está aqui para cuidar do comum, aquele ponto inicial, aquele ponto de partida igual para todo mundo. É isso que é a nossa função. Nós não estamos aqui para sermos expoentes, nós estamos para cuidar do comum. E é isso que eu acho que a gente tem que
a gente tem que se conscientizar, não se deixar comparar com outros, com pessoas de outras organizações privadas. Nós somos esses aqui, aquele que cuida do comum, do dia a dia, da coisa pública, de uma maneira indiscriminada, né? Sem discriminar ninguém. Aliás, Leoni, tem uma frase, você falou em frase, tem uma frase que um companheiro, Cidrim, já falecido, ele cuidava da parte de comunicação da associação, ele tem uma frase muito boa que diz assim: em cada ação, em cada atividade que o Estado realiza, tem a mão do servidor público. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, Tutílio. Um abraço. Um abraço.